Olá galera do YouTube, vamos começar aqui mais um videozinho. Eu vou falar aqui agora a respeito dos operadores aritméticos, tá? Nos nossos algoritmos a gente vai usar muito esses operadores aritméticos que são, vou usar aqui essa parte aqui para fazer os comentários, né? A gente sabe que os comentários, a gente já sabe que os comentários são sempre feitos depois de duas barras. Então, eu vou escrever aqui operadores aritméticos. Tá? Bom, operador unário, tá? Operador unário. Tá? É um sinalzinho de mais ou de menos, né? Eles vão atuar em cima do número. Por exemplo, se você quiser botar menos 1, você vai usar o menos. Se você botar mais 1, por exemplo, não vai ter efeito nenhum, tá? Ele atua em cima do número, tá? Em cima do operando. Aliás, em cima de um único número, tá? Soma e subtração não muda nada comparado com a matemática, tá? Deixa eu botar um exemplo aqui, ó, exemplo menos 1. Exemplo aqui, vamos botar dois mais 6. Multiplicação vai ser o asterisco, tá? É o sinal da multiplicação para não só no Visual, mas com a maioria das linguagens de programação. Então, um exemplo aqui: 4 vezes 2. E a divisão vai ser simplesmente uma barra, tá? Vai ser simplesmente uma barra. Exemplo 6 dividido por 2. Nós temos também o mode, tá? Nós temos também o mode, que seria isso aqui, ó, o resto da divisão, tá? Vamos lá. Resto da divisão. Se eu quiser calcular o resto da divisão, eu vou ter que usar mode ou o sinal de porcentagem. Depois eu vou explicar, vou dar um exemplo aqui, mas a gente vai ver na prática como é que funciona esse mode. Mode 2. Resulta em 0, porque 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, para 4, 0. Então,
esse operador, né, que é a porcentagem, ou o mode, né, ele vai retornar o resto de uma divisão. Se fosse 5 por 2, ele retornaria 1, porque o resto da divisão de 5 para 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Tá? Então ele retornaria o resto da divisão. E a gente ainda tem um outro operando, que é de potenciação. Tá? Potenciação, que é esse sinalzinho aqui, ó. Opa. É esse sinalzinho aqui, tá, gente? É o circunflexo do português. Quando você usa esse sinal entre dois números, vou dar um exemplo aqui. Exemplo 2 elevado a 2. Isso vai retorna 4. Tá? É a potenciação, é como se fosse 2 elevado a 2. Bom, e aí a gente acabou de ver os nossos operadores aritméticos. Tá? Gostaria também de falar, aproveitar esse videozinho aqui, para a gente falar das variáveis numéricas. Variáveis numéricas. As variáveis numéricas, elas são do tipo de variáveis numéricas. Elas são do tipo real e inteiro, como a gente viu, né? Real, exemplo 2.7 e inteiro igual a 1 igual a 10, tá? Então, como que esses dois tipos de variáveis funcionam? Bom, se você quiser armazenar um número com vírgula, qualquer número com vírgula, você vai usar uma variável do tipo real. Se você quiser armazenar um número inteiro, ou seja, sem vírgula, uma parte inteira, né, você vai ter que usar uma variável, do tipo real, tá? Então eu vou dar uns exemplos aqui para a gente ver. Vou declarar algumas variáveis aqui numéricas, né? Então eu vou botar aqui botar quantidade, tá? Quantidade. Essa quantidade vai ser do tipo inteiro, beleza? Vou botar uma variável. Eu gosto de fazer minúsculo. Quantidade do tipo inteiro. Na nossa linguagem do Visual G, a gente não tem diferença. Se você digitar maiúsculo ou minúsculo, não tem diferença, tá, gente? Mas, por exemplo, se você for fazer isso em Java, você não consegue. Tá? Em Java há uma diferença entre você escrever uma palavra começando com minúsculo e por maiúsculo. Aqui não faz diferença, tá? Ela ignora a capitalização, mas é bom saber que em outras linguagens isso não funciona dessa maneira, tá bom? Então, quantidade, né? Eu estabeleci uma variável quantidade do tipo inteiro e vou botar aqui uma outra variável chamada preço do tipo real, para você ver a diferença. Eu quero que você entenda a diferença.
né, dessas variáveis numéricas, né. Uma outra variável que eu vou botar aqui seria total. Esse total vai ser também do tipo real. E uma outra variável chamada troco, também do tipo real. Okay? Bom, esses aqui são meus ingredientes da minha receitinha de bolo. E agora eu vou trabalhar com eles, né? O primeiro passo que eu quero fazer, o primeiro passo do meu algoritmo, tá? Eu vou dar um nome aqui, esse algoritmo aqui, eu vou chamá-lo de calcular troco. Calcular troco, ok? Calcular troco, né? Meus ingredientes são uma variável quantidade, uma variável preço, uma variável total, uma variável troco, uma variável troco do tipo real, né? Agora vamos ao nosso modo de preparar, né? Primeira coisa, quero atribuir a variável preço, né? Eu quero dizer que preço ele recebe o valor de 2,50, né? 2,50, tá? Lembrem-se que essa aqui é uma variável do tipo real, ela possui vírgula, né? No caso, 2,50. Né? E eu vou agora, eu quero que apareça na tela quando eu abrir meu programa, eu quero que apareça quero que apareça na tela a palavra atenção, banana, R$2,50. Ok? Atenção, banana R$2,50. Isso vai aparecer para o meu usuário. E eu quero que ele digite, por exemplo, a quantidade de banana que ele quer comprar. Então eu vou emitir uma outra mensagem. Escrival. Digite a quantidade de quilos que deseja comprar. Bom, feito isso, eu preciso ler essa quantidade, né? Então vou armazenar isso aí aonde? Vou armazenar na variável quantidade. Ok? Armazenei em quantidade. Bom, o próximo passo será dizer, né, calcular o total. Bom, eu tenho um valor de preço, que é R$2,50, e eu recebi a quantidade. Eu tenho que calcular o total. Então, vou dizer que o total é igual, ele recebe o valor de preço multiplicado, e aqui a gente vai usar o nosso operador de multiplicação, está aqui, ó, operador de multiplicação. Nós vamos multiplicar preço por quantidade. Preço por quantidade. Correto? E o próximo passo aqui do nosso algoritmo é escrever o valor de suas compras e mostrar para ele o total. Eu quero que apareça na tela, então se eu quero escrever na tela, eu vou usar o comando escrival. O total de suas compras
foi. E do lado disso aqui tem que aparecer o total. Então eu vou botar aqui a variável total, né? A gente sabe que total ele recebe o preço multiplicado pela quantidade. Então, total. Escrever. Agora, uma coisinha aqui vamos supor que o cara, né, o preço da compra lá, quantidade vezes preço da banana, deu R$ 15 e o cara pagou com uma nota de 20. Eu quero que meu programinha calcule o troco. Então, vou botar aqui escreval. Digite o preço, aliás, digite o valor de sua nota. Bom, uma vez tendo escrito isso aí, a gente vai ter que armazenar o que o cara digitou na variável nota. Deixa eu ver aqui, troco real, eu não declarei uma variável chamada nota, não? Não, quantidade, preço total. Vou declarar aqui uma variável chamada nota. Eu preciso armazenar o valor da nota do cara. Então, se eu preciso de um espaço na memória que eu armazene o valor da nota, então eu vou ter que botar aqui, ó, nota do tipo que real. Eu posso botar inteiro, porque não existe nota com vírgula, então posso botar inteiro. Não, vou botar real, que a gente vai fazer operações, né? Então, real, nota real. Então, botei aqui, digite o valor de sua nota, e eu vou ter que ler. Leia e armazenar o valor em nota. Bom, eu preciso agora calcular o troco. Bom, vamos lá, vamos seguir os passos aqui. Ó. Eu estabeleci que o preço da banana é R$ 2,50, né? Escrevi para o indivíduo que o preço da banana é R$ 2,50 e mandei ele dizer a quantidade de banana, de quilos que ele quer. Aí li a quantidade, armazenei dentro da quantidade, e o total das compras do indivíduo foi exatamente o preço da banana, está aqui R$ 2,50, vezes a quantidade que ele digitou. E mandei escrever, o total das suas compras foi, né, e logo do lado total, certo? E um outro comando que eu dei foi escreva, digite o valor de sua nota. E eu também dei um comando para ler o valor da nota, o valor que ele digitou e armazenar em nota. Bom, o próximo passo é calcular o troco. Vamos lá, troco. Ele vai receber o valor de troco, é real, então ele vai receber o valor de nota menos, aqui a gente vai usar, né, o operador de menos, né, que é o, né, subtração, soma e subtração, é igual na matemática, não tem diferença. Então, nota menos total. Né, atribuir nota menos total à variável troco. Né. E o próximo passo, agora eu vou escrever para ele, né, escreval, escreval, vou passar para ele o valor do troco dele, seu troco é e aqui eu preciso botar, né,
a variável troco, porque a variável troco ela armazena aqui exatamente o resultado de nota, né, a quantidade, o valor da nota dele, menos o total, né. Então, está aqui um algoritmozinho. Aparentemente está tudo certinho, né? E vamos tentar executar ele. Algoritmo, executar. Vamos ver os passos da nossa receitinha de bolo, né? Nós tínhamos aqui o ingrediente, né? Quantidade do tipo inteiro, preço do tipo real, total do tipo real, troco do tipo real e nota do tipo real, né? E no início do meu programa eu disse que o preço, né, eu atribuí o valor de 2,50 a preço, né, e mandei aparecer na tela, atenção, banana 2,50, e aqui, né, atenção, banana 2,50. Logo depois eu digo que eu quero que meu programa mostre na tela, digite a quantidade de quilos que desejo comprar, digite a quantidade de quilos que desejo comprar, está certinho, e eu vou simplesmente, sei lá, a banana está barata, 2,50, eu quero 4 quilos, né? Bom, depois que eu digitei o valor de 4, o próximo passo do meu algoritmo foi ler a quantidade e armazenar na variável quantidade, correto? E ele calculou o total em cima do preço multiplicado pela quantidade. Bom, 2,50 vezes 4, logicamente 10, né? E eu mandei escrever, o total de suas compras foi R$10. Está ali, ó. O total de suas compras foi R$10. Digite o valor de sua nota. Eu quero saber qual o valor da nota que o indivíduo vai pagar. Vamos supor que o cara está com bastante dinheiro, ele digitou lá 50. Ora, se o valor da compra deu 10 e o indivíduo digitou que me deu uma nota de 50, o valor do troco dele é 40. Tá? Bom, aqui a gente termina um algoritmozinho simples, né? Se vocês seguirem esses passos todinhos, vocês vão ter esse mesmo resultado aí. E é mais um algoritmo que começa a fazer você entender de como os programas de computação eles funcionam, né? Veja bem aqui, eu quero ressaltar aqui a questão das variáveis, dos tipos de variáveis, tá? Se eu, por exemplo, aqui usar, se eu por exemplo aqui for usar uma variável, né? Vamos dizer aqui, ó, eu quero dar um exemplozinho para você aqui, porque você vai entender o que é um tipo real e um tipo inteiro. A gente sabe que a nossa variável quantidade ela é do tipo inteiro. E aqui eu vou cometer o absurdo de pegar aqui a variável quantidade e atribuir a ela o valor de troco, por exemplo. Troco. Esse comando ele não vai ser aceito. Por quê? Porque eu estou querendo atribuir o valor de uma variável que é do tipo real, no caso troco, estou querendo atribuir esse valor à variável quantidade. E ela não vai ser aceita, porque as variáveis têm tipos diferentes, né? E é isso que eu quero abordar aqui. Se você tiver uma variável do tipo literal, por exemplo, que é só isso aqui seria literal, né? São caracteres, letras, né? E uma sequência de caracteres, você não pode atribuir esse valor a uma variável que seja do tipo inteiro ou real, por exemplo. Você tem que trabalhar com os mesmos tipos de variáveis, né? E aqui eu fiz esse absurdo aqui de atribuir o valor troco, que é do tipo real, para a quantidade. E se eu for executar meu programinha, ele vai, quando chegar nessa parte do código, ele vai dar problema. Tipo, digite a quantidade ali, quantidade 10 quilos, né? Digite o valor de sua nota 100. Olha aqui, ó. Exatamente isso. Eu tive um aviso de erro aqui, porque o Visual G encontrou o seguinte problema do seu algoritmo, na linha 33. Né? Conteúdo da linha, quantidade, recebe o valor de troco. E a explicação desse erro? Não há explicação disponível para esse erro, mas há sim, tá? Por acaso isso é um bugzinho, mas há uma explicação sim. A explicação é que eu estou atribuindo um valor, uma variável do tipo real,
a uma variável do tipo quantidade. Então, é exatamente, gente, eu fiz esse programinha, né, para te estimular aí a fazer, mas o meu maior objetivo aqui é exatamente isso, é mostrar para vocês que como que funcionam os tipos, né? Se eu tenho um valor do tipo inteiro, ou seja, números sem vírgula, eu não posso atribuir, por exemplo, para uma outra, para um outro tipo de variável, né? Você vai ver que na prática, né, nas linguagens de programação, muitas vezes isso aí é possível, tá? É porque ele vai fazer, em alguns casos ele vai fazer uma conversão de tipo automática, em outros você vai usar um recursinho, uma funçãozinha que faça essa conversão de real para inteiro ou de inteiro para real, tá? E muitas das vezes até de inteiro para caractere e de caractere para inteiro. Você vai ver que existem funções para fazer isso, tá? Mas se eu pegar diretamente, do jeito que eu fiz aqui, vai dar bug, vai dar erro, tá ok? Opa, aqui já apareceu, ó, erro de atribuição de valores, de variável e quantidade real para inteiro, ok? Então a gente precisa converter esse tipo de dado antes de usarmos, né? Bom, por hoje é só, por esse vídeo aqui é só. Gostaria que vocês dessem mais uma olhadinha nessa questão aqui, tá? Os operadores aritméticos, no caso unário, que ele muda o valor para negativo, no caso, né, dos inteiros ou dos números reais, ele muda o valor de positivo para negativo. Se você botar o mais na frente de um número qualquer, não vai alterar, ele vai continuar positivo, então não é necessário, igual na matemática que a gente aprende também, não tem problema nenhum. E os sinais que são usados para somar números, para multiplicar, está aqui multiplicar, para dividir, e eu não fiz nada com relação a mode, né? Certamente não vai faltar oportunidade, a gente se vê na próxima. Um abraço, gente.